Olá, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então, o objetivo aqui dessa aula é nós criarmos um script para realizarmos os nossos backups full, backup completo, e os backups incrementais de forma automática. Não tem sentido você ficar rodando backups manuais. Então, para isso, vamos aqui criar um script para rodar os nossos extra backup, ok? Eu achei um script interessante, peguei dessa fonte aqui e fiz pequenas alterações para realizar o backup compactado e para que o extra backup não fizesse aquela verificação de versão entre o extra backup e o MySQL que nós já conversamos em aulas passadas. Então eu coloquei uma option na execução do backup que não vai fazer uma checagem, se a versão do extra backup é compatível com a versão do MySQL. Nós já conversamos isso em aulas passadas. Então rode esse script, mas faça uma checagem, faça um restore no seu backup, depois que foi feito o backup, se ele vai subir corretamente, porque não vai dar mais erro agora, porque eu coloquei uma option aqui para evitar esse erro. Então, vou pegar aqui o ponto do script, onde que eu faço isso, que é aqui, ó. É aqui que ele vai rodar o backup propriamente dito. E através dessa option aqui que eu coloquei, ele não vai fazer aquela checagem. O ideal é não ter essa option, ok? O ideal é não ter essa option, porque aí você evita qualquer tipo de algum problema no seu backup. Mas se a versão do extra backup for diferente da versão do MySQL, não vai funcionar o extra backup. Vai dar um warning e o extra backup não vai rodar. Colocando essa option, o extra backup ignora essa questão de uma versão diferente do MySQL que está na sua instância. Normalmente não dá problema no backup, mas é bom você fazer um restore para ver se voltou corretamente o seu backup. Tá bom? Então, eu fiz essa alteração e aqui coloquei também compress para que o backup fosse compactado. Tá bom? Então, vou pegar aqui o script. O script começa nesse ponto aqui. O que você precisa ficar atento é, por exemplo, nesse local aqui embaixo, você vai ter que colocar o seu user. Tá? Onde que está aqui user option, você vai colocar o seu user que você criou. Pode ser o root, você pode substituir esse user aqui pelo root, e aqui no password você vai ter que colocar a sua senha que você criou. Eu, ao invés de colocar o root, eu coloquei aqui aquele usuário de backup que nós criamos, que é mais seguro do que ficar colocando o root e a senha do root dentro desse arquivo. Apesar de você poder colocar esse arquivo em um local seguro, que ninguém mais pode abrir esse arquivo, fora o root, certo? Mas é muito melhor você colocar aqui, ao invés de colocar o login root e a senha do root, você colocar aquele usuário que nós criamos em aulas passadas. Você deve ter criado também esse user com uma senha. Esse user, ele tem apenas permissão de fazer backup. Então eu fiz isso aqui. Verifica se você criou esse user, verifica a sua senha, coloca a sua senha aqui. E aqui em backup dir, verifica se você vai criar essa estrutura de diretório aqui. Ó. Eu criei esse diretório extra backup automático dentro do /lvm3. Eu vou criar aqui, ó, através de um comando que eu vou dar antes da criação do script. Nós vamos criar esse diretório aqui, ó, aqui em cima. Tá? Você pode criar esse mesmo diretório que eu vou criar, que vai ser o local onde que vai ser armazenados os backups full e os backups diferenciais. Diferenciais não, os backups incrementais. Tá bom? Então, você pode também criar esse diretório aqui na mesma estrutura que eu tenho, se você veio seguindo o curso.
Então, eu vou criar esse diretório aqui no Linux, vou marcar essa linha aqui toda, e através do comando mkdir, eu vou criar esse diretório que vai ser usado para backups. Pronto, o diretório está criado, e agora eu vou criar o script. Eu vou rodar esse comando aqui, ó, vou rodar o nano, que é o editor de scripts. Estou com o nano aberto, aqui ao lado, e eu vou marcar aqui esse bloco, desde o início aqui, ó, início. Tá? Uma informação interessante que eu não falei também, que é importante, aqui embaixo, ó. O que acontece? Esse script aqui, ó, ele vai gerar um backup full de forma automática a cada 7 dias, que é esse total que é deixado aqui em termos de segundos. Então, a cada 7 dias, de forma automática, quando você for rodando esse script, ele vai criar um backup automático. E a partir disso, a partir desse backup full que ele cria na primeira vez que você executa, e depois no 7º dia ele cria mais um backup full, a partir do momento que você vai executando esse script, ele vai criando backups incrementais. Então, a primeira vez que você roda, ele cria um backup full. A segunda vez que você roda, ele cria um backup incremental, a terceira vez incremental, e vai criando backups incrementais, até o próximo 7º dia. E aí ele cria um novo backup full, tá? Que é esse tempo aqui, ó. Então, se você quiser criar um backup full, por exemplo, todo dia, você teria que diminuir essa quantidade aqui de segundos. É só calcular que você vai chegar ao número de dias, se você quiser criar um backup full todos os dias. Ok? E aqui, ó, esse keep aqui, ó, ele vai manter um backup adicional apenas. Tá? Então, se você quiser que ele mantenha mais do que um backup a mais, deixe no disco, ele vai fazer um backup. Tá? E depois de um tempo, ele vai apagando os backups antigos automaticamente. Os backups, porque senão você vai ficar com um disco cheio de backup. Então ele vai fazer um backup e vai deixar no disco e vai fazer um outro backup, certo? Full. E aí, depois do segundo backup full, ele vai apagar o anterior. Vai apagando os anteriores. Se você quiser deixar mais backups anteriores, sem que apague, você aumenta essa quantidade aqui, ó, de keep. Tá bom? Então, eu vou marcar aqui esse bloquinho, começa aqui, ó, início, faço o mesmo, vem marcando até aqui, até fim, tá? E marca essa última linha também, tá bom? Dá um Ctrl C, vem aqui no seu nano, botão direito do mouse, pronto, já está aqui. Vou dar um Ctrl O, vou confirmar com Enter o nome do arquivo e vou dar um Ctrl X. Pronto, está salvo o script. Agora a gente precisa dar permissão para que o Extra Backup entenda que esse arquivo aqui é do tipo executável, ele pode ser executado. Esse script que nós criamos, .shell, nós criamos um script e nós precisamos falar para o Linux que esse é um arquivo executado. Então aqui eu vou dar um sudo su e eu vou falar que esse é um arquivo executável. Pronto. E agora é só executar o script. Como é que a gente executa o script? É só chamar o nome dele. Aqui, ó. É só copiar esse bloco aqui. Ele foi criado dentro desse diretório aqui dentro. Vou copiar. Botão direito. Enter. Ele vai começar a fazer o backup. Ó, tá dizendo aqui, ó, new full backup, tá vendo? Então a primeira vez que a gente executa, ele cria um backup full, tá vendo? Aqui, ó, new full backup. E ele disse que ele criou um diretório chamado base, que é o backup full, e dentro desse diretório ele criou um subdiretório com a data do backup full.
tá? Se eu entrar dentro desse diretório aqui, ó, vão ter vários arquivos compactados referente à base de dados e suas tabelas dentro dessas bases de dados. Depois eu mostro para você. E ele já fez a criação do backup full. Se eu executar novamente o script, ele é inteligente, ele já sabe que agora, a partir de agora, ele vai executar backups incrementais e não mais o backup full, até o 7º dia. E aí ele volta a rodar mais um backup full. Então, se eu rodar aqui, ó, olha que legal. Agora ele está criando aqui um backup incremental. Tá? Está dando um warning aqui, ó, uma mensagem de warning, de atenção, porque você está colocando a password dentro do arquivo, que isso não é tão seguro. Tá? Mas, pelo menos é a password de um user que tem apenas possibilidade de fazer backup, não é o root. Nós vimos em aulas passadas, inclusive, como é que você consegue criptografar esse user para não precisar nem colocar dentro do arquivo o user. Você pode fazer isso no Extra Backup também. Nós já fizemos isso em aulas passadas, tanto no DOS quanto no Linux, tá? Através de uma ferramenta para criptografar password. Lembrou? Dá uma revisão e você pode fazer a mesma coisa no Extra Backup. Então, ele criou aqui um backup incremental. Ó. E olha só, ele criou dentro de um outro diretório agora, chamado inc, de incremental. Primeira vez, ó, ele criou um diretório base, que é um backup full. E agora ele criou um backup incremental dentro desse diretório aqui, ó, que é referente o mesmo backup full. Ó. Tá? E ele criou aqui dentro um subdiretório que é o backup incremental, que tem como referência esse diretório aqui, ó, que bate exatamente com o backup full. Porque um dia, se você precisar fazer o restore, você vai saber que, olha, eu tenho que fazer um restore do backup full que foi rodado nesse dia aqui, ó, 2023, mês 2, dia 27, nesse horário aqui, 10 horas, tá? E 20 minutos e 11 segundos. E qual que é o backup incremental depois que eu tenho que baixar? Aí você vem aqui no diretório incremente e você vai achar exatamente esse mesmo diretório. E aí você vai ter a sequência exata dos backups incrementais para você baixar. Olha que legal. Se eu rodar aqui outra vez um novo backup, ele vai criar um novo backup incremental dentro daquele mesmo diretório. Tá? Dentro do mesmo diretório, ele criou um segundo backup incremental. E se eu rodar aqui uma terceira vez, ele vai criar o terceiro backup incremental. Olha que legal. Muito bem organizado, é um script muito legal. Se a gente quiser ver o conteúdo agora, vou pegar esse link aqui, ó, esse caminho. Deixa eu dar um clear aqui. E olha aqui, ó, dentro do diretório nós criamos, está o script lá dentro, e aqui tem dois diretórios. Ó. Tem um diretório base, onde que vai estar nosso backup full, e aqui, ó, dentro desse diretório incre, vão ter 3 subdiretórios referentes a 3 backups incrementais. Então, olha só, se eu vier aqui dentro, ó, e dar um ls dentro desse backup base, olha aqui, ó, aqui vai estar o diretório referente ao backup full. E se eu vier aqui no backup incremental, aqui vai ter o diretório, que é referente ao dia que foi feito o backup, né, para bater com esse backup full aqui. Mas se nós entrarmos aqui dentro, nós vamos ver que tem 3 subdiretórios. Vamos dar uma olhada? Então, primeiro, deixa eu pegar aqui, e vamos para esse caminho aqui, ó, do backup base.
Vou dar um CD, olha, ls-l. Olha aqui, ó. Aqui dentro está o backup full. Então eu vou copiar aqui, vou dar um CD, ó, estou dentro do backup full. Se eu dar um ls-l, olha aqui, ó, os bancos de dados. Tá vendo esse QP aqui, ó? É porque estão compactados. Para a gente poder fazer a restauração, antes de fazer a preparação do backup, a gente tem que descompactar, né? Aquela option decompress, que nós vimos em aulas passadas. Então, se eu vier aqui, ó, dar um CD cliente 2, ls-l, olha aqui, ó, as tabelas compactadas de dentro do banco de dados. Tá? Esse é o nosso backup. Se a gente for retornando agora, agora vamos entrar aqui dentro do diretório, estou dentro do diretório agora incremental, ls-l. Então agora eu vou entrar dentro do diretório do backup incremental. Estou dentro do diretório do backup incremental, olha aqui, ó. Olha aqui o caminho, tá vendo? Então se eu der um ls-l, olha aqui, vão ter 3 subdiretórios, porque lembra que nós fizemos 3 backups incrementais? Estão aqui dentro. Então se eu, por exemplo, quiser verificar esse backup incremental, tá aqui, ó. Tá? E repara que tem delta aqui, ó. Delta quer dizer a diferença, né, do backup full para o backup incremental. Aqui é só o que foi feito de backup incremental. Essa palavra delta é usada para isso. Esse arquivo aqui guarda a diferença do último backup full. Se eu quiser verificar o conteúdo do backup feito no diretório cliente 2, que é o backup da base cliente 2, eu entro dentro e vejo aqui, ó, aqui estão as tabelas, que estão compactadas. Esse ponto .qp aqui, ó, é uma extensão da ferramenta que faz compressão chamada KeyPress. Tá bom? E aqui também, ó, tem um delta, que é a diferença só que ele fez o backup. Para não fazer o backup full, que seria um backup muito maior, é apenas o backup daquele momento, tá? Do que estava alterado, o que ele guardou a partir do backup full. Faz o backup full, as alterações que vão ocorrendo no seu banco de dados, um insert, um update, um delete, ao invés de ele fazer um backup full novamente de tudo, de todas as bases, ele faz apenas o delta, apenas daquelas informações novas que foram alteradas no banco e não do seu banco inteiro. Tá bom? Bom, então é isso. Já está funcionando. Se você for chamando aqui várias vezes, isso que vai acontecer. Mas nós não vamos fazer isso de forma manual. Agora, qual que seria o próximo passo? É criar o crontab. É criar aquelas tarefas de forma automática que nós já fizemos em aulas passadas. Que nós fizemos, por exemplo, para o MySQL Dump, para fazer backups de forma automática, sem você ter que ficar chamando. Mas o principal está pronto, é só o script. O script agora está funcionando. O que nós temos que fazer é um crontab apenas indicando a periodicidade que esse arquivo de backup, esse script vai ser chamado. Vai ser chamado uma vez por dia, uma vez por semana, e aí você vai ter backup, tá bom? Uma vez por hora. Então, por exemplo, esse script agora, se você rodar ele a cada 15 minutos, você vai ter um backup incremental a cada 15 minutos. Ok? E a partir do 7º dia, ele vai fazer um backup full. Ou você pode chamar esse script uma vez por hora, uma vez por dia, mas importante que já está funcionando. Beleza? Então aqui o objetivo da aula foi atendido. Nós criamos o script. Aqui os passos que eu coloco aqui é só para você executar, tá? Mas já é o que eu fiz, e para você ver o conteúdo, tá bom? Então na próxima aula a gente retorna aí criando o crontab. Então é isso, um abraço e até a próxima aula.